Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan e sejam muito bem-vindos ao canal da Ação Restauracionista. Eu hoje aqui estou com o meu grande amigo, amiguíssimo, satisfação enorme, Vinícius, para a gente comentar um pouco sobre o evento da Anarcópolis. Vinícius, dá um Satisfação é oi pra minha. gente. Satisfação é minha, meu caro Matheus Larsan, meu amigo. Fomos lá no evento, foi um evento muito bom, né? Bem proveitoso. Sou Vinícius Almeida, da Ação Restauracionista, e vamos falar um pouquinho aí como é que foi o nosso final de semana. Sim, Vinícius me hospedou aí em Floripa, me aguentou esses dias, de sexta a domingo. A gente dormiu uma média de umas 4 horas e meia, 5 horas aí, né? Foi bem punk. Cansativo. E fim de semana divertido esse daí. Então, pessoal, a gente quer contar como foram as conversas, como foram as palestras, a nossa impressão geral do movimento libertário, tretas que aconteceram, conversas boas, amizades, reconciliações, tudo isso a gente vai falar. Do Cogos também, a gente vai comentar alguma coisa aqui, tá? Primeiro, a nossa intenção de estar ali. O público libertário, em parte, nos odeia, nos abomina, a nós católicos tradicionais, em parte tem algum tipo de afeição ao catolicismo. Pois é, inclusive sentimos uma boa abertura, né? Fomos bem recebidos, isso é bom de reiterar. Ali o pessoal, pelo menos o pessoal que estava ali no evento, sobretudo os palestrantes, em média muito solícitos, foi bem legal, assim. Eu fiquei, inclusive, surpreso com isso. Uhum. Então, nós fomos justamente para nos posicionarmos, para estar lá, para conhecer alguns dos palestrantes que, como o Foer, o Ojeda, que foram simpáticos conosco no privado. Bem, o Cogos estava no evento, a gente foi lá para ver como é que seria, se seria possível algum tipo de diálogo ou não, mas a depender dele. E também para tirar um pouco como eu diria, uma imagem ruim que possa vir a ter ficado no nosso nome, de pensar que nós somos fanáticos, fundamentalistas, terroristas que queremos sair e fazer maldade com todo mundo. Nós não somos, e eu acredito, né, Vinícius, que tirando o Henrido da Universidade Libertária, que isso aí é um baita de um cara chato pra caramba. Um cara ranzinza. Cara, pô, chegou lá, ele foi uma das primeiras pessoas a nos encontrar na sexta-feira, né? Encontrou assim, não olhou no olho, e quando viu que o Vinícius estava ali, Evitou o olhar. então, conta aí a do apertinho. E aí quando fomos cumprimentar o pessoal ali no bate-papo ali inicial, a sexta-feira foi mais uma recepção, né? Uma coisa mais descontraída. E, cara, simplesmente eu estava do lado do Matheus Larsan, o cara nem me conhecia. E aí fui cumprimentar, né, cordialmente todo mundo ali, até porque a gente não queria rixa com ninguém. Mas fiquei no vácuo, sabe? Mãozinha estendida. Tudo certo, faz Mas o parte. que? Devia ter uns 15 palestrantes, e o único que foi babaca com a gente mesmo foi o Henrido. O resto, cara, eu só tenho elogios a tecer e a gente vai falar de cada um individualmente. Pois é, pois é. E, bom, importante aí tu ter falado, né, que nós somos defensores da verdade, nós queremos a restauração da cristandade, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. De forma alguma somos libertários Uhum, ou anarquistas. uhum. Mas, assim, a gente tem um diálogo, né, com o pessoal é bem aberto. Diferente dos comunistas, Então, são pessoas que dá para conversar, são pessoas que têm algum entendimento de lei natural, algum entendimento, né? é. Famosa lei natural. Piada interna aí Piada do interna. final de semana. Ai, ai, ai. Mas Mas são sim, pessoas solícitas, são pessoas que têm uma abertura à verdade e tal. Inclusive, muitas pessoas, eu sou uma dessas pessoas que passou pelo movimento libertário, já fui, né? Anarcocapitalista, eu passou também. por. É um movimento que existe, né? As pessoas têm passado por isso, por essa rejeição ao Estado, por esse apelo de propriedade privada, até chegar na tradição, na liturgia, no amor pela tradição católica. Acho que é um caminho que tem se mostrado aí. Vinícius, uma coisa importante disso daí é interessante porque os libertários eles vão definir, vão derivar a sua ética argumentativa, o seu modo de vida a partir da lei natural, a partir do entendimento Exato. deles da lei natural. Mas eles vão ter um respeito razoável, um respeito muito grande por propriedade privada, por hierarquia, valores, lei natural, ou seja, eles têm algum entendimento do que é a tradição mesmo. Não, e eles não gostam, eles odeiam, eles detestam esse Estado liberal moderno.
Eles são conscientes Exato. do problema da democracia, certo? Certo. Ainda que que parta de um princípio, de uma visão mais materialista, né, da realidade, é um caminho porque existe ali um apelo por coisas que são realmente verdadeiras, né? A propriedade privada realmente é um princípio, realmente tem o seu valor, o direito à vida, direito à liberdade. É claro que a liberdade tem um conceito diferente para nós e para eles. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente tenta tratar com o nosso amigo Paulo Cogos. Mas, assim, é um caminho que, se a pessoa tiver um grau de honestidade intelectual, e a gente sentiu bastante isso lá no final de semana, Muito. inevitavelmente, invariavelmente, ela vai ter um contato com a tradição católica, com aquilo que demanda a busca real pela verdade, e quem sabe aconteça como aconteceu com nós dois, né? A conversão à verdadeira fé católica, apostólica, romana. Exato. Então, deixando bem claro, todo mundo lá sabia que nós não éramos libertários, todo mundo lá sabia que não éramos anarcocapitalistas, e todo mundo sabia disso, tanto que o Henrido foi babaca de não nos cumprimentar. Por esse motivo. Por este motivo. Então, estavam lá, é hipócrita. Calúnia da oposição. Você perguntar para qualquer presente ali, tu vai dar essa resposta. E sendo católicos, tivemos boas conversas com as pessoas. Conversas excelentes. Sem aderir em nenhum ponto e sem abrir espaço em nenhum ponto ao liberalismo ou a qualquer uma dessas outras heresias. Eu até fiquei um pouco receoso no início de pensar, será que pode ter um cara assim, mais fora da casinha que... Eita. Voltamos? Voltamos. Boa, ligação. Foi eu que caí aqui? Acho que foi sim. A internet ficou meio ruimzinho aqui agora, mas tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo também? Tô ouvindo, maravilha. Então, tivemos uma pequena interrupção, fiquei até um pouco receoso se algum cara meio fora da casinha poderia falar, então tu falou contra a blasfêmia, vou fazer alguma coisa aqui e tal. Cara, longe disso. Todo mundo ali, tranquilidade. Eu tinha esse receio também, mas até conversamos, né, na sexta-feira, no caminho do evento, a gente até falou como poderíamos agir numa situação dessa. Estávamos preparados. Estávamos preparados, mas felizmente não aconteceu. Felizmente. Então, foi muito bom mesmo. As pessoas foram bem receptivas conosco tu é o cara da fogueira, falando comigo. Pô, deixa eu tirar uma selfie contigo, eu sou libertário, eu acho um absurdo o que tu fala, mas deixa eu tirar uma selfie contigo, assim. Foi esse clima. Foi. Tranquilo. Um abraço pro Bowser da Universidade Libertária, porque a Universidade Libertária tem gente boa e tem gente má, que nem o Henrido. O Bowser é sensacional. Sensacional. O primeiro, gente boa pra caramba. Adorei conversar com ele. Ele entrevistou a gente praticamente o final de semana inteiro. Todo o tempinho que ele tinha, ele parava para fazer umas perguntas. E assim, ele pensa no que as pessoas falam, no caderninho. Então vocês querem restaurar o papado assim. E como é que funcionaria isso no direito canônico? Tipo, no detalhe, cara, sensacional. Sensacional, Bowser. Sensacional, foi muito legal. Um abração aí, Matheus Bowser. Não foi palestrante, mas para mim, deveria falar mais do que o Henrido daquele congresso. Vou dar essa ideia para eles. No próximo evento, palestra do Bowser, deixa o Henrido de fora. Na lojinha. Aliás, única crítica ao evento, tá? Troca o Henrido e coloca o Bowser no lugar, porque ninguém aguenta o Henrido. Mas o evento, a organização, foi num co-work, uma pousadinha, maravilhoso local, extremamente bem organizado. Sim, horário, coisa fina mesmo. Meus parabéns. Um evento bem organizado, evento bom. Muito bom mesmo, tá? E um clima, tipo, bem fraterno, bem fraterno. A gente vai falar um pouco disso mais no final. Talvez agora dá para falar um pouco do tema das palestras, e quando a gente for falando do tema, a gente vai falando nossas impressões de cada uma das pessoas também, né? Sim. Eu queria começar dizendo que eu gostei bastante das palestras do FOI,
Inclusive, falar sobre o Foi é um cara que eu particularmente, pessoalmente, tive uma boa surpresa com relação ao Foi. Quando eu era do movimento ali, né? Nunca fui muito participante e tal, mas eu cheguei a ver bastante coisa. Eu confesso que eu não ia muito com a cara do Foi, não, cara. Eu achava que ele era um cara meio arrogante, meio, né, que não dava para conversar e tal, um cara meio inacessível, mas totalmente o contrário. O cara, gente boa, foi um dos que mais nos recebeu lá, conversou bastante, sorridente. A palestra dele sobre fronteirismo foi classe A, excelente, muito bom, muito bom. Tema, inclusive, muito importante para nós católicos. O Foer, ele deu 2 palestras, Fronteirismo e a Mato Pio, e além de uns painéis de conferência geral, assim, debates que ele participou. O tema de fronteirismo é essencial para nós católicos, tá? Essencial mesmo. Por quê? Uma coisa que os libertários prezam muito é por ter liberdade frente ao Estado moderno. Ou seja, como é que eu consigo viver a minha vida do jeito que, na perspectiva libertária, do jeito que eu quero, sem o Estado vir atrapalhar, sem eu ter que me submeter a fechamento, lockdown, esse tipo de coisa, sabe? Picadinha, essas coisas assim. E aí o foi contando, porque ele mora numa região de tripla fronteira, né? Uruguai, Uruguaiana, né? Que ele Uruguai, Argentina e Brasil. Isso. Aí que ele, abastece o carro num lugar, que ele não, umas pessoas aí, abastece o carro no lugar, compra carne num canto no outro. Então, assim, tem um custo de vida muito embaixo. E, bom, se tem algum problema, tu anda 30 minutos a pé, 10 minutos e tá do outro lado da fronteira, né? Então tem várias coisas boas mesmo nesse assunto de fronteirismo. Ele falou, inclusive, nessa palestra, sobre você dividir a sua pessoa, não exatamente a sua pessoa jurídica, né? Mas a sua pessoa, por exemplo, tu vai abrir a empresa num lugar, vai ter o seu patrimônio fiscal em outro. Isso é o fronteirismo, né? Você saber. É um agorismo, né? Na linguagem libertária ali. É você saber agir frente ao paradigma moderno, do Estado moderno, sabendo que é muito difícil essa questão aí de ancaquistão e tal, e de derrubada do Estado. É mais fácil que você saiba controlar a sua vida com opções que já estão aí, né? Que você já pode contar com facilidades em outras fronteiras, em outros países, em outras bandeiras que você pode contar, inclusive nessa questão fiscal, jurídica e tal. E, exemplo, bem interessante. Tu pode. Muitos aqui do nosso meu sede vacantista têm filhos em idade escolar e fazem homeschool. Tu pode morar numa cidade de fronteira, matricular o teu filho no homeschool, numa escola paraguaia, só que à distância. Aí o teu filho vai lá uma vez a cada 6 meses registrar fazer prova, essas coisas. Ter o diploma, tudo certo, não vai ter incomodação com a lei brasileira. Esse é o tipo de coisa que nós aqui somos humildes o suficientes para dizer que o público, o meio ANCAP, o movimento libertário, em questão tática, está muito na nossa frente. Nós temos muita coisa que aprender com eles. Assim. Eles sabem as brechas de onde, como se locomover, como se portar, onde abrir, não sei o quê, como se proteger de várias perseguições. É uma coisa muito interessante de aprender e foi muito massa. Muito massa. Pois é. Eu acho que uma coisa bem interessante do movimento libertário, das pessoas ali do movimento, é que eles têm um senso de conhecimento muito bom, porque estudam bastante, isso não dá para negar, mas não ficam só, hoje em dia pelo menos, né, já evoluíram bastante, não ficam só nessa questão teórica e utópica de fim do Estado e tal, mas partem para a prática, partem para fazer o que se pode fazer, o que está ao seu alcance fazer, entendeu? Isso é bem interessante, é daí que surgem, né, tantas iniciativas boas e por que não a gente também pensar nisso como estratégia para os nossos objetivos aí. E essa foi uma do FOR, que é bem interessante. A outra é a Matopil, a gente não vai falar muito dela, mas a necessidade de sair dos grandes centros urbanos para você ter um pouco mais de liberdade no interior, autonomia. Teve uma outra palestra muito interessante, eu não lembro o nome do rapaz, ele parece que é americano, estava à distância, sobre plantação autônoma. Sim. Isso aí, para uma comunidade um dia católica tentar se tornar autossustentável, é essencial esse tipo de conhecimento. Então, o tema foi muito massa também. Tema bem prático e bem legal, foi uma palestra bem boa também. Gostei bastante também do painel sobre justiça privada, que o FOI, inclusive, participou, deu excelentes dicas, né, na questão de você controlar quem que vai arbitrar
Uhum. um possível conflito, uma possível contenda, ou mesmo uma relação contratual de você com Comer. alguma empresa, com você com alguma outra pessoa, tanto no CNPJ quanto no CPF. Existe essa possibilidade que a gente geralmente não conhece, as pessoas não conhecem a possibilidade de ter um árbitro privado, uma câmara privada, e, pô, bem legal, muito legal mesmo. Justamente para quando tiver problema com um coleguinha, que nem os gaúchos aqui do nosso meio, não sair processando a justiça do Estado, porque o Estado é laico, não sei o quê. Não, você pode chamar um mediador católico para tentar intervir na situação. Tem várias coisas que você pode fazer. Tem vários, mais inteligentes. Mais inteligentes. Né? Pô, essas palestras foram massas. Teve também a do Ojeda. Cara, o Ojeda é uma pessoa, assim, muito massa. É Pessoa, o cara mais da hora do evento. cara, o tiozão do rolê, Cara top. pô, satisfação com todo mundo, tira foto, conversa, explica, não tem tempo ruim, dá carona até pra desconhecido. O cara é brabo, velho. O Hoje, cara é bravo. O cara é legal demais. sim, hoje ele é sensacional. E ele deu uma palestra sobre elisão fiscal. E esse é um tema, assim, interessantíssimo, interessantíssimo. Interessantíssimo. Como pagar menos impostos utilizando a lei. Um exemplo bem rápido aqui, o Sonho de Valsa. Quando ele era bombom, ele pagava 40% de taxa. Aí ele virou wafer, aí começou a pagar 17, 15%, ou seja, metade, 5%, sei lá, de imposto. É o tipo de elisão fiscal, apenas mudando ligeiramente o tipo, né? Palestrante sensacional. Ele deu vários exemplos desse, né, na palestra sobre essa questão de elisão fiscal, foi muito boa mesmo, muito boa mesmo. E assim, usando o que já está escrito na lei, né, sem nada de errado. Assim. Elisão fiscal, para quem não conhece, é diferente de sonegação. É Uhum. totalmente outra coisa. Então, bem Negação é interessante. crime. Não cometam crimes, pessoal. Não cometam crimes, pessoal. Não cometam crimes. Elisão é do bem. Pode fazer, tá Elisão, na lei. elisão é legal. Elisão é lícita, exato. Então, esse é um exemplo, e, pô, eu recomendo também para quem está caindo aqui de paraquedas ou para os católicos que ainda não assistiram, as nossas conferências sobre o sistema financeiro moderno, que basicamente vai ser o Ministério da Fazenda do Anticristo. Então, nesse ponto de luta contra o Estado moderno, nós católicos, assim, estamos junto com os ANCAP e os libertários, porque nós não queremos financiar governos que apoiam o assassinato interino, que são contra a moral católica, certo? Então, tudo aquilo que nós pudermos economizar dentro da lei de impostos é dinheiro que está ficando na mão de católico e não está indo para cima de comunista, de pessoa que não tem a fé católica. Não está sendo usado para financiar Estado ilegítimo. Uhum. Para financiar autoridades ilegítimas que agem criminosamente, matando crianças no ventre e outras muitas coisas imorais aí. E aí a gente está realmente tem uma compatibilidade nesse sentido. É claro que eles partem de princípios diferentes, até errados, mas e a gente fez questão de demonstrar isso para eles lá nas nossas conversas. Mas é totalmente, na prática, tem muita compatibilidade ali nessa questão, né? Estratégica e prática, sim. Uhum, uhum. E a gente tem que aprender com eles, por exemplo, utilização de criptomoedas para transacionar. O Ojeda deu alguns exemplos, eu não sei se na conferência, mas em privado ele deu, de alguns padres tradicionais nos Estados Unidos que já estão aceitando o dízimo em Bitcoin, em criptomoedas e tal. Por quê? Não somente porque é mais interessante para o padre, mas porque um dia, se acontece uma perseguição contra a igreja e puxam ali o extrato bancário, cai o padre, cai os fiéis do padre, cai todo mundo nesse negócio. Então, não é uma coisa tão longe assim, infelizmente. A gente tem que começar a pensar nesse tipo de situação. E não é nem tão difícil de dominar a tecnologia para fazer isso funcionar, né? Uhum. Inclusive, o Larsan teve aí uma boa conversa com o Ojeda sobre criptomoeda, né? Uma coisa nano versus Bitcoin, que, olha, foi promissora. Ó, o Ojeda ele é advogado tributarista e eu agradeço porque eu tive a oportunidade assim de ter uma consulta tributária de criptomoeda pela, sei lá, um quinto do preço do que vale ali, sabe? Só o preço do ingresso valeu essa hora de troca de informações com o Ojeda. O Ojeda, ele é maximalista, ou seja, ele defende Bitcoin acima de tudo, mas ele conhece muito do projeto da Nano. E eu não estava lembrado dessa informação, sabe? Ele conhece muito, ele foi naneiro até 2021, eu acho.
E olha, nós tivemos uma conversa assim profundíssima. Acho que foi o quê? 1 hora e meia, né, Vinícius? Foi, Conversando. mano. A conversa descambou até para filosofia. É verdade. Analisar os aspectos filosóficos do Bitcoin, os acidentes, a essência. Eu fiquei muito mais convicto, na minha opinião. É isso que eu achei, viu, Ojeda? Eu agradeço bastante aí A consultoria. toda a consultoria. Mas, bem, talvez isso aí até caiba um vídeo próprio, só para falar desse tema, talvez com o Vinícius ou o Vini Barbosa, ou a gente chamar mais alguém, porque ficou muito claro para mim que existem sim problemas no Bitcoin, na primeira camada, e eu queria parabenizar especialmente, assim, além de todos os elogios que eu rasguei pro Ojeda, mas da sinceridade nele no debate. Porque na questão técnica, o Ojeda tem muito mais conhecimento do que eu. E ele falou coisas ali que ele poderia, se fosse assim, só para lacrar e me deixar no escuro, ele podia omitir, eu nem ia saber. Então o cara foi sincero até quando ia mostrar a dificuldade do ponto que ele estava tentando defender. Sim, o Ojeda foi parceiro, E, inclusive concordou com bastante dos seus pontos, né? Que você tinha essas dúvidas e foi bem assim, a gente ficou bem animado com a questão, né? Eu vou tentar explicar assim em 1 minuto, basicamente. O meu ponto com o Bitcoin é o seguinte: em primeira camada, se você quer entender melhor a linguagem técnica, a gente tem aqui o vídeo sobre criptomoedas, uma playlist inteira, vocês vão entender. Mas em 60 segundos, 2 minutos, o Bitcoin ele não tem escalabilidade na primeira camada, por conta do código do Bitcoin. Ou seja, hoje, atualmente, 0,5% da população utiliza o Bitcoin. 0,5% da população, a taxa de transação entre uma pessoa e outra no Bitcoin está em $10, 7, $10 atualmente, e o tempo médio de transação é de 40 minutos a 1 hora. A minha pergunta é a seguinte: o que vai acontecer com o Bitcoin quando 50% da população começar a utilizar Bitcoin como moeda corrente? Para onde vai parar essa taxa? Para onde vai subir esse tempo de espera? O Ojeda concordou comigo, o que é uma coisa que muito maximalista já para por aí o debate, que sim, na primeira camada é insolúvel. E para o Bitcoin funcionar, ele precisa necessariamente da segunda camada. Por quê? Porque num cenário em que 50% da população está utilizando Bitcoin, nada impede que a taxa suba para $10.000. Exato. Não tem nego falar, isso não vai acontecer, mas não tem explicação técnica para isso não acontecer. E como você disse, eles teriam que desenvolver, o Ojeda mesmo disse, eles teriam que desenvolver todo um outro código em segunda camada, né? Que hoje ainda não a Litecoin parece, não, a Lightning, né? Isso. A Lightning ainda não comporta toda essa questão que você colocou, que a Nano, ao seu ponto de vista, já resolveu em primeira camada com muito mais facilidade e tal. Exato. E no final das contas, o argumento foi de que o Bitcoin né, é escasso, é a escassez da escassez, né? De que o Bitcoin ele foi a primeira moeda e foi a moeda perfeita e que foi adotada como uma moeda escassa e que aí as moedas não conseguiriam alcançar tal patamar, o que é discutível, né? Exato. O Ojeda disse, bom, o Bitcoin ele é a moeda por excelência, ponto. Só que para ele funcionar, tem que fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. E na primeira camada vai ter problemas, na segunda vai ter que criar coisas, só que na primeira continua tendo problema. E aí o Ojeda disse que para o Bitcoin funcionar tem que fazer isso, mais aquilo outro. Aí eu tentei argumentar, tá, mas a Nano já não resolve tudo isso em primeira camada? A Nano é uma moeda sem taxa, sem transação, com tempo de transação mínimo, 0,3 segundos. É de graça, é fácil, é tudo na primeira camada. Aí ele falou, mas veja bem, o Bitcoin já tá aí. Eu falei, bom, basicamente, o Ojeda quer consertar o Bitcoin, eu acho que a Nano pode substituir o Bitcoin. Esse foi o nosso ponto. E foi uma conversa sensacional. Exatamente. E aí tem a questão da escassez, né? A não inflação, que é um ponto comum às duas. Então, por esse ponto, não tem muita objeção. E a questão da centralização, o Ojeda falou também, né? Mas eu não entendi direito o argumento dele da centralização da Nano, não. Pois é. Eu também não. Bem, é só um panorama, né? Talvez a gente fale disso no futuro no detalhe, porque eu fiquei muito animado com essa conversa.
E eu fiquei bem surpreso que, assim, eu tava só conversando eu, Ojeda, Vinícius, mais um carinha, de repente tava lá 15 pessoas, assim, pô, os caras estão falando em alto nível o negócio. Eu falei, caraca, tá legal, sabe? Foi uma palestra, né? Uma palestra dentro da Uma palestra na escada ali do evento. Então. O que mais? Paulo Cogos? Paulo Cogos, vamos falar do homem. Então, Paulo Cogos, como todo mundo sabe aí, meu afilhado, nós tretamos feio publicamente há um mês e pouco atrás. E desde que a gente tretou, não tivemos contato nenhum. Por WhatsApp, por Twitter. Eu tava bloqueado no Twitter até ontem, basicamente. E assim, eu fui pro Congresso sabendo que o Cogos ia estar lá. Não avisei o Cogos, claro. A hora que ele chegou, desceu do carro e me viu, eu tava olhando assim. Tipo, tô aqui, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? Com aquele climão, né? E sabe aquele sorriso triangular do Coringa aqui, assim, sabe? Todo louco. Bom, se o Cogos quisesse, a minha intenção foi a seguinte: se o Cogos quiser conversar, eu converso. Se não quiser conversar, não converso, mas de todo jeito eu vou aparecer lá e vou falar, então, tô aqui. Isso foi uma das minhas intenções. A princípio, o Cogos não quis papo comigo. Ele chegou, cumprimentou o Vinícius do meu lado. Isso na segunda-feira. Foi engraçado. E passou reto. Mas, do jogo, normal, né? Sábado, mais ou menos a mesma coisa. Aí, domingo a gente ficou sabendo que teve uma certa desavença. Como é que eu falo sem falar tanto assim, pra não expor mais do que precisa? A gente ficou sabendo que o Cogos não tinha gostado muito da minha presença no evento no domingo. Aí eu fiquei brabo. Um pouco chateado. Brabo. Tá. Depois do último painel, que a gente tem que falar desse último painel depois. Sim, sim. Aí eu fui lá. Paulo Cogos, vamos bater aqui um papo. A cena do evento, a cena do final de semana. Bicho, não teve nem... Olha, pra quem conhece o Mundo Ancap, tinha nesse evento Paulo Cogos, Peter Turguniev, Ojeda, Foer, Henrido. Assim, entre os Ancaps, eles também não costumam se dar muito bem. Tinha gente pensando que eles iam brigar entre si. Não, eles estavam todo mundo amigo. A única briga verdadeira que teve ali, acalorada. Então foi bem acalorado, a gente ficou uns 10, 15 minutos, né, o Vinícius? Foi. Assim, não fomos para as vias de fato, longe disso, foi bem respeitoso, mas estava na trocação verbal forte ali. Mas é importante, sabe, cara? Porque... pelo menos uma lavação de roupa suja, né? Os pingos nos is. Eu acho que se não tivesse acontecido daquele modo, a gente não ia ter depois sentado e tido a conversa civilizada que a gente teve. O que foi muito importante, a conversa civilizada depois, né, a certa aproximação, o aperto de mão. Então. Afinal de contas, é um padrinho e um afilhado, né? Eu não quero mal do Cogos. Eu quero bem dele. Quero mesmo. E bem, a gente ficou conversando depois do bate-boca 1h30. 1h30, 2 horas. Aí o Ojeda, sempre também parceiro, chegou junto lá, conversou, explicou. Nosso ponto não foi apenas a questão do termo libertarianismo, foi também todas as outras questões apresentadas no outro vídeo, não convém aqui repetir. Parte delas ficaram melhor esclarecidas, a outra parte ficaram encaminhadas para ser resolvidas. Eu e o Cogos hoje, nós não estamos 100%, mas nós estamos... Começamos um processo de ver como vamos... ninguém vai se processar mais, né? Isso. Ninguém vai se processar. Que fique claro que somos contra o termo libertarianismo. Exato. Somos contra a liberdade tal como ela é pregada no meio libertário anarcocapitalista. Inclusive, esse é um bom ponto para a gente começar a falar do último painel, que foi o painel sobre o ancapistão, o famoso ancapistão. Né? As pessoas ali... Mas vamos terminar de falar aqui da questão. Isso.
Que é exatamente isso. Não somos a favor do termo, né? Não somos a favor desse tipo de liberdade. Nós somos restauracionistas, lutamos pela restauração do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, o que não tem nada a ver com a desordem libertária, com a desordem da liberdade total, com, né, todo esse apelo liberal, e, enfim. Sim. Mas, assim, o Paulo Cogos, como todo mundo sabe, inclusive ficou claro nos últimos debates que ele teve aí com o Larsan, com o Guilherme Freire, ele tenta ressignificar um termo, né? Ele quer ser o primeiro a tratar o termo daquela maneira, o que é meio, sei lá, talvez imprudente, é uma coisa... Aí, assim, o Ojeda tava lá com a gente, aí eu falei, Ojeda, é pai o Cogos se chamar libertário? Porque ele atrapalha a nossa bolha sede vacantista, ele atrapalha a bolha libertária de vocês, você concorda com isso? O Ojeda falou exatamente. Aí, bem, a gente até perguntou assim para algumas pessoas que eram libertários ali presentes, então, você acha que o Cogos é libertário? Ele falou, não, ninguém acha. Então, Pois é. sim, o Cogos continua se achando, a gente quer que ele pare de se chamar. Eu entendo a dificuldade. Se eu tivesse há 10 anos no movimento, sendo pessoa pública, uma das pessoas mais conhecidas disso, eu também teria dificuldade. Mas... Pois isso é uma coisa que eu costumo falar, né, para quem está por dentro aí da situação. Uma coisa é para mim deixar de falar, eu não sou mais libertário, e para mim realmente eu não sou mesmo, não tem nada a ver, e eu não tenho uma identidade construída em cima disso e tal, mas é claro, né, as coisas demandam esforços e sacrifícios. Então, mas que fique o convite aí também. Paulo Cogos, a gente se entendeu muito bem, me tratou muito bem, um cara que eu gosto, assim, já gostava antes de conhecia no passado no Congresso, a gente fez Crisma juntos, e aqui no final de semana em Florianópolis me tratou super bem, o cara é muito legal, o cara é gente boa, mas que fique o convite aí para reconhecer mais uma vez, como eu já disse para ele ali no privado, que são coisas incompatíveis, são coisas no mínimo incompatíveis para uma pessoa pública como ele, uma pessoa que tem o potencial de trazer, assim como ele me ajudou muito com o movimento dele de ida em direção à tradição católica, me ajudou muito nesse processo também. Ele poderia fazer isso com muito mais eficácia, apenas se dizendo católico, sedevacantista, tradicionalista, verdadeiramente católico e contrário a toda essa esse novo significado de liberdade, né? E tava tudo bem, o pessoal lá no Congresso, todo mundo ia receber o Cogos, o pessoal tirou foto com ele, trocou ideia tal. Se ele parar de se chamar, o Ojeda falou, pô, você fala assim, eu tenho simpatias com a questão econômica do libertarianismo. Fechou, a gente tá falando aqui, também temos, as palestras que o pessoal deu aqui ajudou a gente. Tranquilo, só não se chama do que não é, né? Esse é o ponto principal, né? Esse é o ponto. Mas teve um bom indicativo de mudança. Por exemplo, quem está ciente aí da questão do Redcast, que o Cogos disse que ia participar, conversei com ele, ele falou que vai considerar seriamente repensar se vai ou não. Então, não estou garantido nem que vai, nem que não vai. Só estou falando que ele pareceu sincero no que disse que ia repensar a participação, ponderar sobre a questão. A moralidade disso e tal. Então, eu fiquei com uma boa expectativa. Estamos no processo. É isso. É isso. Basicamente é isso. Nos demos um abraço, falamos... O Cogos, no final, ele falou assim, Matheus, eu quero ser teu amigo, então se um dia tu precisar de um contador, de um contato profissional, alguém para indicar, só me pedir que eu te ofereço. Eu falei assim, cara, eu até aceito menos de assessor político, porque o Rodrigo Neves é impecável. Não podia falar, alô, Rodrigo Neves. Esse aí, mano. Nossa discordância com ele vai longe, tá? Faz muito mal pro Paulinho. Essa é a minha ideia. Tá? Pois é. E não é só sua, né? Não é só sua. Então, não vou falar o que os outros falam por aí, mas o que eu falo, eu sou pessoa pública e privada ao mesmo tempo, entendeu? É isso. Então, não gosto do cara, acho que faz mal, ponto. É a minha ideia. É isso aí. E se quiser fazer as pazes também, dizendo o Cogos, se o Cogos quiser fazer as pazes também, tem que aceitar que o Neves nunca vai virar santo na minha boca, não. Enquanto, né? É isso. Enfim,
Então, teve isso. Teve essa questão. Teve essa questão aí, tá ok? Então, o último painel foi sobre... Qual foi o tema do último? Ancapistão. Ancapistão. Esse último painel foi a reunião de todos os conferencistas, foi bem engraçado, bem massa. O Foyer botou uma rede lá para ficar palestrando deitado na rede. Tava um clima muito descontraído. Isso sim. Eles falaram da perspectiva deles, né? Uma coisa, até para quem seja ANCAP libertário que vem assistir o nosso canal, em momento algum, eu, Vinícius, chegaríamos assim, no rolê de vocês, íamos pegar o microfone e falar, por que vocês estão todos errados? E não sei, pô, eu sou visita, eu tenho ciência disso, né, Vinícius? Sim, somos pessoas civilizadas, tranquilas. tranquilas. Ninguém pediu minha opinião, se pedir eu falo, mas não pediu, então eu fico na minha. Tô na casa dos outros. Pediram ali no privado, nas conversas que a gente teve, as pessoas vinham conversar com a gente, pô, tu pensa assim mesmo, como é que tu pensa nessa questão, nessa outra questão, e a gente conversa sem esconder a verdade de ninguém, mas é claro, ali, com bastante respeito, né, no painel ali do pessoal. Eu até ia fazer uma pergunta no final e teve um pessoal que ficou assim, caraca, o Larsan vai perguntar, mas eu vou explicar assim, já com a pergunta, antes de dar o contexto. Quando estavam falando do Ancapistão, bem, dentro do libertarianismo, está acontecendo, como eu diria, uma disputa de cabo de força entre uma ala mais conservadora, que está aí Cogos, bom, não sei dizer Cogos, eu falei aqui, foi no ato falho, mas, bom, aquilo que o Cogos representava no libertarianismo, isso dá para dizer, né? Aquela marca que ele deixou no movimento libertário, o Foer, principalmente, o Ojeda, mais algumas outras pessoas ali, que eles têm essa vertente mais conservadora. Ou seja, você tem que atrair pessoas virtuosas para o movimento crescer. E outras alas do libertarianismo, mais progressistas, sobretudo aquele Davi Ribeiro, o cabeludo lá, o ateuzinho da live da fogueira. Sim. Esse aí, não, todo mundo tem como ser anarco-comunista, não interessa se você tem uma vida moral desregrada tal. E ali acabou acontecendo um mini debate nesse último painel, entre esse lado e o outro, né? No final ali, né? Uhum. Inclusive, não sei nem se eu posso dizer isso aqui, mas teve um lá que gritou, que falou, todas as melhores pessoas que eu conheço são maconheiras. Mas... E foi o que o Foer disse, né? Assim, sem virtude, cara, sem pessoas virtuosas, com pessoas que querem chegar e plantar a desordem, porque o vício nada mais é do que a desordem. O vício nada mais é do que a falta da ordem, a falta da virtude. Uhum. E sem pessoas virtuosas, não há movimento que cresça. Uhum. Não há nada que dê certo, né? Inclusive, o comentário que tu ia fazer lá seria cirúrgico. Justo. E antes de falar da minha pergunta que eu iria fazer, a gente vê aí numa questão prática, ou seja, numa hora de conciliar todos os libertários, a falta que faz a religião. Porque Exato. A hora que a liberdade é o teu princípio, perdoe-me aqui se eu estiver falando uma imprecisão técnica aqui, os libertários, mas cada um tem que primar pela sua propriedade privada, sua liberdade em última instância. Bom, cada um quer fazer o que quer, e aí, como é que você une para resolver o problema? Para unificar o movimento? Não dá. E tu cai num relativismo invariavelmente, inevitavelmente, tu vai acabar caindo num relativismo e aceitando qualquer tipo de pessoa em nome da liberdade, que na verdade é uma falsa liberdade. Uhum. Né? Porque a liberdade, todos nós sabemos, é a liberdade de fazer o que é certo. E o que é certo depende exatamente, necessariamente, da âncora moral nos valores da revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, na verdade, como ela é. Uhum. Então, é inescapável. E aí também um paralelo interessante que estamos passando aqui, a necessidade de ter ordem na casa, ou seja, a regra é essa, se você não concorda com a regra, põe para fora. Fim. Por quê? Porque se não entra ali, o cara que é o exemplo que deram ali durante o painel, o cara é cracudo, trai a esposa, não trabalha, atrasa entrega de mercadoria e vai se dizer libertário. Vai queimar o rolê. Vai queimar a vida de todo mundo ali presente. Né? Exatamente. Vai dar trabalho. Vai dar problema. Então, um cara desse, tu não pode se associar a ele. Tu tem que
se afastar dele, tem que corrigir, e ele não quer corrigir, tem que colocar para fora. E aí a pergunta que eu faria, na verdade o comentário que eu diria, é que isso vale para todos os movimentos, católico, time de futebol, partido político, qualquer coisa, entendeu? Time de videogame, qualquer coisa. Se tu quer um movimento, a força de um movimento é a qualidade dos seus membros. Se você quer membros virtuosos, você tem que usar iscas virtuosas. Se tu quer atrair abelha, tu tem que usar mel. Se tu quer atrair mosca, tu vai usar lixo. Tu não pode usar lixo para atrair abelha. Tu não pode usar mel para atrair mosca. E se tu quer atrair abelha, tu não pode espantar as abelhas. Se tu quer atrair pessoas virtuosas, pessoas fortes, pessoas que têm alguma coisa a acrescentar, tu não pode estar tentando misturar o joio com trigo, a água com óleo, o saudável com o imoral, porque senão um vai afastar o outro. E uma maçã podre contamina todo o cesto. Ou seja, essa era a discussão que eles estavam tendo. Claro que eu espero que todos ali se convertam ao catolicismo, mas, de modo geral, é muito preferível, assim, um discurso do Foi do Ojeda que, porra, viva uma vida virtuosa, não trai a tua esposa, não vai usar a tua liberdade para fazer a coisa errada, né? Do que ser um avacalhado, um ateu, alguém que não tem o mínimo respeito pela religião. Tô dizendo nem ser religioso, mas pelo menos... Inclusive é esse tipo de libertário mais conservador que a gente escutou lá no final de semana, que são pessoas que têm tido uma abertura ao catolicismo. Eu tenho pensado na religião, eu tenho voltado ao catolicismo, eu tenho ido na missa. Essas pessoas que têm essa honestidade intelectual de perceber, né, de não se fechar para essa questão em nome de uma liberdade falsa, entender o valor das pessoas, o valor da virtude, né, o valor do que é realmente certo, que faz com que essa pessoa se aproxime daquilo que é verdadeiro. Ela vai chegar inevitavelmente em Cristo. E muitos ali ficam muito contentes quando eles escutam nosso posicionamento católico, porque eles falam assim, eu queria ser católico, mas esse papa ninguém aguenta, porque o cara é comunista, tal. A gente fala, sim, é verdade, esse cara é comunista, petista, é bandido, é tudo de ruim mesmo, esses bichos são tudo ladrão, não tem um que presta, ninguém tem a fé católica, os caras não quer saber, só quer saber de dinheiro, não quer saber de fé, etc. Aí fala, é mesmo? E aí, como é que é? Aí a gente fala um pouquinho e tal, ou seja, a nossa presença ali mostra que, ok, somos pessoas razoáveis e nós temos a fé verdadeira, nós não estamos misturados com o lixo. Exatamente, porque nós não queremos lixo, não queremos pessoas viciadas, nós queremos aquilo que é certo. Nós queremos aquilo que é certo. Então, da nossa parte, não vai ter ralimã nem com o antipapa Francisco, não vai ter ralimã com o libertário. Aquilo ali foi uma conversa respeitosa com todos eles e ficou muito bem demonstrada as fronteiras. E eu acredito, Vinícius, que um dos principais fatores do pessoal ter nos acolhido, me sentir acolhido tão bem, é a nossa sinceridade. Sim, é isso aqui que eu penso, ponto. Com certeza. Mas veja bem que eu acho isso, é aquela coisa, aquele sabonete liso, né? Sabe? Dá para conciliar, não dá para conciliar. Não é acordo e não é aliança. Então. É simplesmente respeito amigável, né? Uhum. Não é nem respeito, porque eu não respeito a liberdade tal como eles entendem, mas é assim. Convivência. Podemos conversar cordialmente e, inclusive, tenho coisas a dizer para vocês que vai ser importante. Uhum. Foi isso. É isso. Então, pessoal, muito bom, gostamos bastante. Se quiserem nos convidar para o próximo, acredito que da próxima não vai ter bate-boca. Não Esperamos, assim. Se o Henrido me oferecer a mão, aí, pô, a gente faz até um churrasco junto, de boa. Exatamente. Não queremos te queimar na fogueira, Henrido. Não queremos. Cara, eu acho que é isso. Tem algum outro comentário para fazer? Alguma coisa? Não, foi bem legal ali, queria dizer que foi bem legal as partes descontraídas ali, os finais do evento ali, né, conversa com o pessoal, fora das palestras e tal, tivemos bons momentos aí, queria deixar um abraço para a galera, queria dizer que rezamos pela conversão de todos, ontem mesmo, ao final do evento, vindo para casa, rezei um terço, na intenção de todos que lá estavam, na intenção do Paulo Cogos, né, de toda essa questão
dos últimos meses aí. E, cara, quem tiver aí disposto a se converter, disposto a entender o que é verdadeiramente a fé católica, né? Estamos aí, estamos aí. E eu garanto para vocês, libertários, que ser católico é melhor que ser libertário. Você é muito mais livre. Tipo, vocês são livres. Vocês entendem bastante coisa, mas vocês vão ser mais livres ainda. Nossa, Exatamente. se vocês odeiam o Estado moderno, vocês não fazem ideia do que é odiar o Estado moderno. Não fazem, não fazem. Exatamente. Então, gostei bastante. Deixar aqui meu abraço a todos as pessoas que nos acolheram muito bem, pessoas que nos seguiram, tiraram foto com a gente, especialmente aqui o Ojeda e ao Foer. Um abraço especial, pessoas que, pô, gostei demais, conversei por horas com eles, assim. Matheus Browser também, um grande abraço. Matheus Bowser, sensacional. Bowser. O apelido massa. E, cara, estamos aí. Estamos aí. Gente, estamos aí mesmo. Fechou? Ação Restauracionista no YouTube. Siga a gente lá. Segue aí, joinha, deixa o like, comentário. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui no chat, depois nos comentários a gente responde depois. Indicação. E meus parabéns a todo mundo que participou desse evento aí. Foi marcante. Legal, é isso aí. Só Cristo é Rei, salve Maria, morte ao libertarianismo, mas não aos libertários. Viva Cristo Rei. Viva Cristo Rei. Fechou? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.